E aí, time, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo que eu acredito que vai ajudar muita gente aí no dia a dia, tá? Sabe aquela perguntinha capciosa lá que a gente recebe naquelas entrevistas técnicas, quando a gente senta com um coordenador de QA ou com outro QA, né, técnico, ou até mesmo alguns desenvolvedores, você vai fazer aquela entrevista técnica e eles te fazem aquela pergunta que você fica, meu Deus, o que eu respondo agora? É pegadinha isso daqui? Não é pegadinha? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas, porque existem muitas outras, mas eu vou trazer aqui algumas perguntas que são feitas em entrevistas e eu vou trazer para você também a melhor resposta que eu consideraria, ok? Óbvio, eu tô falando aqui a melhor resposta, obviamente, no meu conhecimento, na minha opinião, e no que já foi me respondido, que já foi me perguntado, e o que eu encontrei estudando também, ok? Porém, não é a única resposta que você pode dar, e às vezes também você pode dar uma resposta mais completa, ou até um pouco menos completa, dependendo da situação, tá? Eu quero trazer para vocês aqui um nível na qual você responderia e se sairia muito bem caso essas perguntas tenham sido feitas. E lembrando, galera, o vídeo tem que ter fim, então eu não consegui trazer todas as perguntas que são feitas em entrevistas. Caso você tenha aí uma pergunta que você queira muito saber o que eu responderia, ou uma pergunta que você não sabe a resposta e quer que eu te ajude a te responder, deixa aí nos comentários. Isso vai ajudar muito a gente a entender o que vocês precisam e como eu posso ajudar melhor vocês, ok? Então, galera, eu sou o Manny, QA Engineer aqui no Canadá, e bora pro vídeo. Ok, galera, eu quero que vocês entendam que as perguntas que eu vou trazer aqui, elas são limitadas, então eu vou tentar trazer aqui as perguntas, a resposta. Caso vocês não entendam essas respostas, deixem aí nos comentários, façam perguntas, isso sempre é muito bem-vindo para eu poder saber como responder melhor vocês, ok? Vou tirar aqui o fone. Momento tirar o fone. Então bora, time. Primeira pergunta que eu quero trazer aqui. Você sabe a diferença de SDLC e STLC? E aí a gente vai ter duas respostas aí, a mais simples, né, a curta, ou uma um pouco mais prolongada, tentando aí explicar o que é cada uma das duas, ok? Porém, o que é SDLC e STLC? A gente pode também falar em inglês, justamente porque é uma sigla em inglês, que é Software Development Life Cycle, e STLC, que é Software Testing Life Cycle. Então, você pode responder isso, né? Que um é o ciclo de vida do teste de software e o outro é o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Mas caso você queira trazer aí uma resposta aí que vai chamar mais a atenção dos recrutadores, não somente do pessoal do RH, porque na verdade o pessoal do RH só ia ouvir e achar legal, mas principalmente pro pessoal técnico, que é justamente explicar. Ó, o SDLC, que é Software Development Life Cycle, ele é um processo aí trazido para o desenvolvimento de software, na qual visa aí trazer a maior qualidade possível para o desenvolvimento desse software, ok? Não necessariamente ele é um processo específico, mas sim o processo que você escolhe para fazer que vai ser feito no desenvolvimento daquele projeto, né, daquele produto, daquele software no caso. Então, o SDLC nada mais é do que esse processo que você vai utilizar aí no desenvolvimento do seu software. E é justamente para que com esse processo traga mais qualidade para o software. E agora, o que é o STLC, o Software Testing Life Cycle? É justamente a parte de testes, né? Então é o processo que vai ser performado aí pelo time de QA para garantir a qualidade do sistema. Então nada mais era do que a criação desse processo, como que esse processo de teste vai funcionar aí dentro da sua empresa, né, do seu produto. E é legal comentar também que o STLC, que é a parte de teste, vive dentro da parte de desenvolvimento, né, dentro do SDLC, mas o SDLC ele é muito maior. O STLC, a parte de teste, ela é só uma parte ali mais focada em todo o processo que vai ser feito para garantir a qualidade do software. Então, o que será testado, como será testado, em qual momento, tudo isso dentro do nosso produto. Ok, essa foi a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: quais são os níveis que existem de software testing? Galera, esse daqui é bem legal porque a gente ainda pode trazer um conceito muito importante que é justamente a pirâmide de teste. Pensando na pirâmide de teste, obviamente ela está ali falando como que deve ser estruturado a parte de teste de um sistema, né, de um software, porém ali a gente também consegue trazer os levels. Então o legal dessa segunda pergunta é justamente porque a gente pode usar aí a pirâmide de teste, pensando nos níveis da pirâmide de teste, certo? Então, nós vamos ter ali o teste unitário, o teste de integração e o teste end-to-end. Nós poderemos considerar que esses são os níveis de um software testing. E aí você vai trazer para o recrutador, né, para o entrevistador e falar, olha, os níveis, né, são
testes unitários, testes integrados e testes end-to-end, que os testes unitários trabalham diretamente ali com as funções do sistema, eles vão ser feitos testes contra essas funções, né, diretamente. Esses testes vão verificar se a função no código está funcionando. Então esse é o primeiro nível. Segundo nível são os testes de integrações, que também dá para fazer ali dentro do código, né, pode ser também desenvolvido ali os testes de integrações desenvolvidos com a equipe de desenvolvimento, mas também tem os testes de integração que a gente pode considerar até mesmo na UI, ok? Então a gente pode sim fazer teste de integração, né, esse level de teste, também pela UI, e não somente pela UI, como na API, e isso também pode ser feito pelo QA. Então, a automação, o teste que você vai fazer ali dentro da parte de integração, né, dos testes de integração, vão ser justamente na parte que o QA vai trabalhar, né, que é uma parte um pouco mais superficial. Além disso, nós temos os testes end-to-end, que é justamente o teste que vai aí de ponta a ponta do seu sistema, testando um cenário, né, na qual o usuário passaria, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um e-commerce, é sempre muito legal dar exemplo. Então, por exemplo, se a gente tem um e-commerce, você teria aí todo o processo do usuário indo comprar um produto, aí depois ele teria que fazer o login, entrar no carrinho dele, finalizar a compra, colocar o endereço dele e aí sim ele iria ser enviado para o cliente. Então, essa é basicamente a visão aí de um usuário utilizando o sistema e a gente tenta fechar isso de ponta a ponta, por isso que é justamente o end-to-end. E é isso, time. Para essa pergunta você pode fazer isso. Óbvio, se você quiser trazer outros tipos de teste, né? Porque não existem só esses que estão dentro da pirâmide. Se você quiser trazer outros tipos de teste, falar aí sobre software testing, acceptance criteria, tudo isso é muito importante, tá? Quanto mais detalhado você for, melhor. Óbvio, tenta não decorrer demais sobre o assunto para não ficar chato, mas isso é uma pergunta que é feita sempre, né? Que sempre acaba acontecendo e é legal que você traga isso para o seu entrevistador. Agora, terceira pergunta. Qual que é a diferença entre casos de teste e cenários de teste? Time, muita gente tem essa pergunta. Eu fiquei com essa pergunta por muito tempo. Elas são bem próximas, né? O cenário de teste e o caso de teste são coisas que são próximas, tá? Então é muito comum você se confundir. E é justamente por isso que os entrevistadores acabam fazendo essa pergunta, ok? E aí você pode trazer aqui. Olha, os cenários de teste, eles são definidos ali pela funcionalidade que pode ser testada. Então, por exemplo, a gente vai falar ali teste de login, a funcionalidade de login, ok? Esse é basicamente o cenário. Ele pode ser, sim, um pouco mais específico, né? Por exemplo, testar cenário de login sem cadastro, né? É uma coisa mais específica. No caso dos casos de teste, são várias ações, né? No cenário de teste, ele é uma ação mais simples, mas o caso de teste, eles são várias ações. E além disso, você tem que trazer muito mais informação para um caso de teste. E o que você vai trazer, né? Você vai trazer aí um título, o passo a passo de como realizar aquele caso de teste, né? Então, por exemplo, você tem ali um título, testar cenário de login com um usuário não cadastrado, né? Que, se você for ver, meio que o título acaba sendo ali um cenário de teste, né? Mas você se utiliza desse caso de teste, você acaba criando passo a passo, você tem que também esperar respostas. Então, não só o que você tem que passar, o que você tem que fazer dar de input, mas também o que é esperado desse input. As pré-condições que você precisa passar para que você consiga realizar aquele caso de teste. Então, naquele caso, por exemplo, pré-condição seria que o usuário não poderia estar cadastrado no sistema, né? Para você tentar fazer login com um usuário que não existe no banco. E também quais dados você tem que utilizar para dentro daquele caso de teste. Então, o caso de teste, caso você queira trazer isso de uma forma mais simples, é algo bem mais específico, mais focado, com passo a passo, né, com descrição, para que você tenha testes mais detalhados, e o cenário de teste é algo um pouco mais solto, ele está ali mais focado na funcionalidade, né, bem mais simples. Eles podem até perguntar para você, mas você usa cenário de teste, você usa caso de teste, qual você prefere? Olha, eu gosto de responder dessa forma. Depende muito do projeto. Tem projeto que eu acho mais necessário, né, principalmente considerando a complexidade daquele projeto, ter mais casos de teste. Mas existem projetos que talvez a complexidade do projeto não seja tão grande, então cenários de teste já vão caber de bom tamanho ali dentro do seu dia a dia. E, sinceramente, galera, cenários de teste eles são bem mais fáceis de fazer, porque você não tem que fazer toda aquela descrição, né, passo a passo, pré-condições. Você vai trazer ali os focos. Daí, quando você acaba ficando experiente, os cenários de teste eles já são bem suficientes para você conseguir entender melhor o sistema, para você conseguir testar aquele software. A não ser que você esteja iniciando, né? Normalmente, quando você está iniciando, você precisa de uma coisa mais detalhada porque você está aprendendo sobre o produto. Mas, galera, os cenários de teste já são ótimos para esse tipo de coisa. E caso te perguntem isso, você pode trazer essa resposta.
Quarta pergunta que costumam fazer sempre. Qual a diferença de testes funcionais e testes não funcionais? Lembrando, time, essa pergunta também pode vir como uma pegadinha. Então eles perguntam, quais testes funcionais vocês fariam e quais testes não funcionais você faria no sistema? Isso é muito comum, tá? Normalmente, né, quando você tá numa entrevista, eles não vão te perguntar uma pergunta direta e reta desse jeito. Eles vão meio que mascarar ali, fazendo algumas perguntas para ver se você pega ali no pulo. Então, sempre fiquem atentos a esse tipo de coisa. Então, caso eles perguntem, quais testes funcionais você faria e quais testes não funcionais você faria. Mas primeiro eu vou explicar a diferença dos dois. Testes funcionais são literalmente aqueles testes que você vai testar a funcionalidade. Então, tudo que você está testando a funcionalidade é teste funcional. Não importa se ele é end-to-end, integração, unitário, tudo isso é teste funcional. Você está testando a funcionalidade, tanto seja ali no unitário você está testando a funcionalidade da sua função, do seu método, quanto seja ali do teste end-to-end que você está testando a funcionalidade ali de todo um processo, né, de todo um cenário gigante ali de teste, ok? Então, você está testando o sistema, a funcionalidade daquele sistema. E caso eles perguntem, aí testes não funcionais, né? Testes não funcionais são basicamente tudo que não é funcional no seu sistema. Então, por exemplo, a performance, testes de carga são testes que você poderia fazer que não são funcionais, que são justamente aqueles testes que você vai verificar a performance do sistema, quantas pessoas estão conseguindo acessar ao mesmo tempo. Tudo isso são testes não funcionais. E aí você pode trazer, né? Você pode falar, poxa, para testes funcionais, óbvio, a gente sempre precisa ter ali testes unitários que vão vir dos desenvolvedores. A gente vai ter também a nossa automação de teste que pode ser para os testes end-to-end, para o teste de integração. Eu costumo utilizar Cypress para poder fazer automação desses tipos de teste. Você pode trazer isso. E até mesmo testes de API. Testes de API também são funcionais. Você pode falar, não, testes de API também são testes funcionais que eu costumo fazer. E dos testes não funcionais, você vai mais pensar ali da usabilidade, da performance, então os testes de performance são sempre muito bem-vindos, testes de carga, tudo isso é o que você vai testar com os testes não funcionais e é isso que eu costumo trazer. Caso você não faça teste de performance, né, caso você não sabe automatizar os testes de performance, que teste de performance todo mundo faz, né? A gente sabe quando aquele site está demorando demais para carregar, isso já é um teste de performance. Mas automatizado, você pode até falar, eu nunca trabalhei com testes automatizados, mas esses seriam os testes que eu traria para testes não funcionais, ok? Então, essa é a diferença dos dois, tá? E é assim que você pode responder numa entrevista. Eles vão pegar que você já sabe sobre o assunto, e você vai conseguir discorrer aí sobre todo esse assunto, né? Sem problema nenhum. E tá vendo como é uma pergunta super simples? Que às vezes se você não sabe, você tá lá na entrevista e a pessoa te pergunta aquilo, você fica chocado, né? Isso já aconteceu comigo, eu sei que acontece com muita gente. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como eu não sei uma coisa tão simples, eu não lembro. Então tá aí. Você não vai esquecer mais testes funcionais que você testa a funcionalidade e testes não funcionais que você não testa a funcionalidade. Perfeito? É isso, galera. Eu vou trazer aqui a quinta e última pergunta, que eu acho que toda entrevista eu fui perguntado isso. Eu acho que não teve uma entrevista que eu não fui perguntado isso, e se foi também, não foi uma entrevista muito relevante. A pergunta é, quando você acha que os testes têm que ser começados num projeto, né? Quando você acha que tem que iniciar com testes num projeto? Time, essa pergunta aqui, ela acontece demais, sinceramente. É uma pergunta muito simples de se responder. Você pode trazer simplesmente e falar o mais cedo possível. Quando um projeto ele está iniciando, é o melhor momento para não somente a gente já iniciar com testes de funcionalidades mais simples, né? Porque vai estar iniciando o sistema, mas também para a gente criar todo o plano de teste que um QA tem que criar quando ele entra numa empresa, caso ainda não tenha, e além disso também adicionar o nosso STLC, né, que é o nosso Software Testing Lifecycle, para dentro do nosso processo. E não somente isso, e ajudar também a criar o SDLC, o ciclo de vida do processo de desenvolvimento. Isso ajuda demais a gente pegar dados de como que vai funcionar o sistema, entender todas as fases que a gente vai trabalhar. Com isso, né, tendo um QA, né, tendo os testes no início de um processo, tendo os testes aí no início do desenvolvimento de um produto, só vai garantir ainda mais a qualidade desse produto. Outra coisa que você pode trazer aí, que seria muito legal, é você falar, um dos sete princípios do teste de software é testar cedo, a gente consegue salvar dinheiro e tempo. Por quê? Porque a gente vai ter uma estrutura de teste muito bem feita para garantir que sempre o nosso produto vai com qualidade pro nosso cliente.
Então, time, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aqui algumas das perguntas que eu sempre ouço, mas caso vocês tenham mais perguntas, eu já falei, deixa aí nos comentários. Se essas perguntas te ajudaram ou tiraram a sua dúvida, ou simplesmente se vocês gostaram da minha resposta, deixa aí também um gostei. Se você tá vendo aí um botãozinho, deixa o seu gostei, deixa o seu curtir. Se você estiver no YouTube, ativa o sininho, porque a LumiStack está trazendo vídeos toda semana. Sempre. E a gente sempre tenta trazer conteúdos legais e conteúdos novos. E caso você tenha gostado demais e falar assim, nossa, meu amigo tem que ver isso, ele vai fazer uma entrevista, seria muito bom que ele visse essas perguntas, compartilha com ele, poxa, isso vai ajudar também demais a gente. Então, time, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!